Bom, gente, outra coisa que o pessoal sempre me pergunta, quem já me acompanha no canal e outros que vê eventualmente, quem quer comprar terra. Então, na verdade, eu vou falar a esse respeito. Eu estou aqui já há quase 2 anos, 1 ano e 9 meses para 10 meses, já estou aqui nessa região. Então, nesse canal Sítio Kawamura, eu mostro as minhas atividades, o que eu faço, né? Os resultados bons, de repente não tem resultado bom, eu mostro também. E o serviço que eu venho fazendo, eu sempre comento, o tipo de herbicida que eu uso, como é que eu faço, né? E tem outro canal que chama Encontre Aqui Imóveis Kawa, que é só para publicação de terra. Por quê? Muita gente daqui me procurava para fazer divulgação. E ao contrário também, quem assistia meus vídeos também perguntava se tinha terra disponível. Então eu comecei a mostrar toda a amostragem, né? O padrão de filmagem, digamos assim, eu que faço a narrativa de todos os detalhes da propriedade. Agora, de vez em quando, eu vou estar olhando para baixo, porque eu estou aqui num corredor, voltando, né? Eu estou numa propriedade que eu chamo de pico, não é onde eu moro. E ainda chovendo, tem bastante barro, então de vez em quando tem que buscar o caminho. Aí, uma das coisas, muita gente me questiona como é que tá, se tá bom, não tá, pergunta por que muita gente também vende propriedade aqui. Na realidade, a questão de vender propriedade é o contrário, é que na realidade o pessoal está comprando muito. Então, aqui são área das cooperativas, tem 6 cooperativas, né? Foi feito mais na divisão de terra para essas coisas, colocar água, energia, né? E saiu financiamento. Só que isso foi em 2001, então muitas pessoas acabam falecendo, os filhos vão embora e alguns não aconteceu nada disso, mas digamos perdeu a força para se trabalhar na terra, que haja serviço, né? Então muitos vendem. E com isso, como muita gente está vendendo, aqui tem a questão da valorização. Então a terra tem valorizado bem. Então um dos motivos que o pessoal vende. E está saindo documentação também. Então tem já dessas cooperativas, 3 estão kits totalmente pagos, só falta liberar para começar a escrituração. E 2 dessas cooperativas, não dessas 3, mais 2 no caso, né, totalizando 5, já tem escritura definitiva no cartório. Então quem for comprar, só transferir a escritura. E tem mais a última que sobrou, né? Inclusive é onde eu moro, que ainda nós estamos pagando mais 6 anos prestações anuais. Então tem assim diversas situações, mas uma das coisas que o pessoal me pergunta, foi uma das coisas que eu procurei também, questão de paisagem, flora, fauna muito bom, terra, sabendo escolher a terra é bom, a paz, por enquanto, né, que eu não sei o futuro, mas é um local extremamente tranquilo. Essa questão assim de barulho, roubo, essas coisas, praticamente não existe, né? Então, eu mesmo, nesse tempo todo, alguns casos antigos, o pessoal relata, mas assim, é caso antigo e não é coisas violentas, né? Então, é um local assim, extremamente tranquilo. Aí, que o assunto é longo, de acordo com a particularidade de cada pessoa, acaba ficando, né, vai para uma determinada direção. Mas uma das coisas que o pessoal, digamos que erra, né, nem sei se a palavra certa seria esse, é a falta de planejamento ou falta de conhecimento. Então a pessoa vem, procura a terra por conta própria, ou que aí o proprietário, se tem alguma coisa, ele não vai falar de defeito, né? Ou às vezes procura pessoas que talvez não conheçam muito bem a característica da terra e compra uma terra que não está adequado para plantio ou não está adequado para determinada quantidade de criação, essas coisas todas. Então essa falta de planejamento faz com que a pessoa fique 6 meses, 8 meses, 1 ano, até menos de 1 ano e vá embora, porque faltou esse planejamento. Então é muito importante saber o que a pessoa quer fazer, quais as intenções. Às vezes a pessoa é aposentada, né? Então não teria necessidade de uma renda, a não ser uma renda que a pessoa tem para, digamos, quase para se divertir. Mas se não for isso, você tem que levar a sério, né? Então tudo isso aí tem que ser considerado. Por fim, se colocar assim, talvez em peso, a questão da qualidade da terra é um dos fatores mais importantes para se definir ou decidir. Por quê? Ué, se você vai morar num local, área rural,
A terra é um dos itens principais, se não for o principal. Às vezes a pessoa comenta questão de chuva, seca. Aqui nós temos 2 períodos de chuva, né? Chuva ou seca. 6 meses da grossa maneira. Só que, diferente de alguns locais no Brasil, que às vezes fica 2 anos, 3 anos, 4 anos sem chover, aqui não, chove sempre e haja chuva, viu? Então você consegue se planejar, né? Por isso que eu falo, não é só a questão da compra. Na hora que você está no local, é importante conhecer o ciclo da chuva, os capim que você tem, né? Se for pastagem, para poder planejar. Então, fazendo esse planejamento, você consegue controlar direitinho, direitinho. Então, isso eu estou falando pela minha experiência. Então, eu estou aqui um certo tempo, já se passou alguns ciclos de seca, chuva, e na realidade tem que estar aqui para se ver, mas na realidade os resultados que eu estou tendo é ótimo, é ótimo. Então, se por acaso eu estou com 2 propriedades, eu vier vender uma delas, não é porque não deu certo, coisa parecida, é uma venda estratégica. É uma venda estratégica. De repente sai escritura, valoriza, a terra está totalmente formada, praticamente não tem o que mais fazer, aí perde a graça, né? Então, está com alta produtividade, fica difícil buscar mais produtividade. Porque eu tenho esse desafio comigo. Então, seria um motivo estratégico, não por decepção de algum detalhe, né? Então, isso aí é uma coisa importante. Muita gente me pergunta a questão da internet por aqui. No começo eu quebrei um pouco a cabeça, mas eu entrei com internet via satélite, essas mais conhecidas, e não foi muito bem não. Agora atualmente, não vou ficar falando o nome, mas tem uma outra marca, digamos marca, né? Não é bem marca, mas assim, dizem que é de qualidade muito boa, né? Essa não testei. Eu coloquei o sistema da Amplimax. Para mim, desde que tem um pouquinho de sinal, você consegue ter bons resultados. Mas se o sinal tiver 0, também não é recomendado. Aí teria que ser via satélite. De lá para cá, depois que mudei, também entrou um provedor local, aqui na área da cooperativa mesmo. Então, é mais uma opção. Resumindo, você tem 3 via satélite, que eu conheço. Esse Amplimax, que você pega a internet direto da rede grande, né, operadoras grandes. E tem um local. Então, teria 5 opções de internet. Água, muita gente fala de rio com água, né? Eu não sei se as pessoas já trabalharam com rio, mas eu já tenho um pouco de prática nisso aí também. O rio, para começar, a água sobe e desce. Então, para você captar água para irrigação, você tem que ter uma certa técnica. Chove de repente, você tem que ir lá salvar o motobomba, senão a correnteza leva. Você tem que fazer cerca no beira do rio, né, se for divisa, porque senão o gado passa de lá para cá, daqui para lá, essas coisas todas. E cerca no beira do rio, a água vem, arrasta troncos grandes, muitas vezes rebenta também. Então, nessas áreas que não é áreas grandes, às vezes a pessoa fala, não, meu negócio é criação de gado, então não interessa isso, aquilo. Então, essa área da cooperativa não é indicado, porque as áreas aqui são menores. 2, 4, 6, 8, 12 hectares são os maiores, né? Então, não seria essa área, teria que ser uma área aberta. Então, o raciocínio é diferente. Então, para quem... E olhem, se você pegar 4, 6, 8, 12 hectares, para fazer um negócio bem trabalhadinho, com boa rentabilidade, boa produtividade, haja serviço. Diferente de ter uma extensão grande que a pessoa deixa largado. Aqui no rio, aqui próximo, né, tem 4 rios perenes, não seca. Um deles, dependendo se a seca aperta muito, ele corta em determinados trechos, é o menor deles. Outros 3 mantém, mas sim, pode considerar 4 perenes. O resto são grotas de escoamento de água da chuva. Então essas grotas tem muito. Às vezes a pessoa fala, olha, isso aqui é nascente, é na serra, corre aqui o ano inteiro. Não, não corre, não corre. Então tem os 4 rios que são perenes. Fornecimento de água, como está na área da cooperativa, uma boa parte tem fornecimento da própria cooperativa. Para quem quer, por questão de segurança, comodidade, pode se fazer poço artesiano, né? Então, poço artesiano, uma área menor, ele é muito recomendado para fazer plantio, para levar água para os bebedouros ou para o consumo da casa. Só que o poço artesiano daqui, o pessoal confunde também esse detalhe, é bom até esclarecer. O pessoal fala água salobra, mas não é água salobra.
Água salobra, tem muito na região nordeste, região litorânea, água até meio amarelado, é salgado. Você imagina a água do mar, que é salgado, só que menos intensidade. Mas o sabor é aquilo é água salobra, tanto é que é sal, salobra de sal. O que tem aqui nos poços artesianos é uma água límpida, bem cristalina, que na realidade é a tal de água dura, que contém cálcio, magnésio e outros minerais, né? Então, tem um sabor pouco mais acentuado? Tem. Tem médico que fala que faz até bem, né? Então, eu não posso afirmar nessa questão se faz bem ou mal, né? Eu mesmo tomei muito tempo, boa parte do uso do dia a dia da casa, eu uso essa água do poço artesiano e não tem problema nenhum, né? Mas estou falando por mim. Agora, a cisterna normal, seria poço caipira, que vai numa profundidade assim, o meu aqui tem 23, né? Então, 20, 23, 18, essa casa, sai água doce normal, né? Então, quando ultrapassa essa camada para o poço artesiano, que vira essa água dura, que muita gente confunde como salobra. Se fosse salobra, você não podia nem irrigar, nem dar para criação, porque é salgado, faz mal. Se jogar na terra, saliniza, se der para criação, com o tempo, ele vai morrer secado. Vai ter mais problema de sede, né? Então é diferente. Enfim, tirando base por mim, eu estou assim, bastante adaptado. Como eu disse, da mesma maneira que vim parar aqui do nada, digamos assim, também eu posso sair de repente, né? Então, na vida você, futuro a Deus pertence, né? Então você não sabe com clareza o que acontece. Mas dentro do meus planejamentos, programado, as propriedades que eu comprei foi a dedo, eu sabia o que estava comprando em termos de qualidade, né? Então tudo isso aí favorece. Favorece, está dentro do meu controle, inclusive tem mais atividade que acabou aparecendo, né? Aqui na região para mim. Mas, enfim, posso dizer que eu tenho que falar sempre no momento, né? Estou ótimo, estou feliz com isso, né? E vamos ver, vamos ver. Daqui pode ser que já se passaram quase 2 anos, né? 1 ano e 10 meses aproximadamente agora. Daqui 6 meses faço algum outro relato, talvez falando bem ou falando mal, né? Mas a tendência é falar bem.